Olá, começa mais um Radar, esse espaço aqui de Automotive Business em que nós comentamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business e sempre muito bem acompanhada aqui de Bruno de Oliveira. Bruno? Tudo bom, Giovana? Te mando um abraço mais uma vez. Um abraço a quem está nos ouvindo e assistindo. E feliz por estar aqui comemorando o primeiro ano do nosso querido podcast Radar. Exato, nossa edição comemorativa aqui do Radar. Um ano, nossa criança aqui está crescendo. E para comemorar com a gente, está conosco na mesa o Marcos Celestino. Celesta, como você está? Tá bem, tá tudo certo, tudo indo. E muito feliz por estar aqui nessa edição comemorativa do Radar com vocês, meus ilustres colegas, nesse tépido dia em São Paulo. Por isso, peço desculpas aí a quem está nos assistindo, porque eu tô com uma camisetinha, né? Virei um emo aqui, tô com uma camiseta de uma banda emo, porque o guarda-roupa estava limítrofe no dia de hoje. Adorei, sempre com boas palavras. Pois é. Muito bom, Celesta. Então vamos aqui apreciar o seu guarda-roupa e seguir com o nosso programa de um ano aqui de Radar. O tema de hoje é qual é o cenário para os veículos elétricos e híbridos no Brasil, né? Nós vamos conversar aqui se o cerco de alguma forma está se fechando para esses modelos que até agora eram modelos iniciantes no mercado nacional, mas já começam a ser tratados sem muita diferenciação, né? Como veículos que precisam competir em pé de igualdade. Então, roda a vinheta que a gente vai falar disso. Bom, o cenário atual é que o mercado de veículos elétricos começa a ter alguma expressividade no Brasil, ainda muito pequena, né? É uma participação pífia nas vendas de veículos, mas o crescimento, a taxa de crescimento da procura por carros elétricos e híbridos no Brasil tem sido alta, muito considerável. E nesse contexto, esse tipo de veículo começa a ter novas regras sendo desenhadas, delimitadas aí. A gente começa a tratar esses veículos de uma outra maneira. Então, Bruno, você fez uma bela matéria a respeito, nesses últimos dias, sobre um debate sobre uma eventual mudança no imposto de importação desses carros, que hoje é zerado. O que está rolando aí nos bastidores? Bom, fevereiro começou com uma espécie de cerco aos modelos elétricos que são vendidos aqui no Brasil, todos importados. Mas acho que antes da gente falar sobre isso, é interessante a gente pegar um pouco do retrospecto. Como você falou, os veículos elétricos eles começaram numa base muito pequena aqui no Brasil, começaram com algo, digamos, algo curioso, um produto a ser testado, uma coisa que estava começando a ser apresentada para o público brasileiro. Ainda muito caro, né? Ainda muito caro. Teve o Nissan Leaf lá atrás que foi lançado, ficou um tempo aqui no Brasil sendo testado por taxista. O mesmo aconteceu com o Toyota Prius, que já tem um tempinho já de mercado brasileiro. Veio o Salão do Automóvel, o último, né, o saudoso, digamos, né, Salão do Automóvel, que foi chamado ali informalmente de Salão dos Elétricos, onde a maioria das marcas mostrou para o público aqui de São Paulo o seu modelo elétrico e depois, na sequência, começaram as operações comerciais desses modelos, de novo, importados. E essa base foi aumentando, os veículos, esses modelos foram deixando de ser uma coisa curiosa, uma coisa que era distante e passou a permear um pouco mais o cotidiano do trânsito, né? A gente começou a ver mais desse tipo de veículo no trânsito. O que acontece nesse momento é que algumas montadoras já começam a falar em produção nacional, seja de componente para esse tipo de veículo, seja nos veículos propriamente ditos, né? Eu nem preciso ir tão longe para falar sobre isso, a gente está vendo aí as marcas chinesas chegando, a Great Wall com produção local, que vai começar em breve a sua produção lá em Iracemápolis. Nós vemos também Volkswagen falando que pretende começar a produzir algo aqui no Brasil
Claro, veículos híbridos, né, que ainda são motores que auxiliam veículos a combustão. A Stellantis também apostando muito nisso. Toyota também. A Toyota também, né? A Toyota já produz aqui o Corolla e o Corolla Cross e o Corolla híbrido, né, Flex. Então, assim, já se começa a ficar mais forte, pelo menos o discurso de que está chegando o momento de se produzir alguma coisa aqui no Brasil. Então, quando as montadoras começam a falar sobre isso, o terreno começa a ser preparado. Então, as montadoras começam a adotar o discurso de que a gente precisa de algumas coisas, as empresas precisam de um terreno melhor para ter esse tipo de produção aqui, que as fábricas precisam ser preparadas, que é preciso criar uma política pública que se estimule esse tipo de produção. Convenhamos que é o discurso que elas dizem sempre que vai produzir algo novo, né? Seja um motor térmico ou agora, nesse caso, um motor elétrico. Já estão preparando o terreno. Então, diante de tudo isso que eu elenquei aqui agora, né? Das montadoras começando a falar em produção nacional, o veículo importado ele começa a ser, de alguma forma, algo que precisa ser discutido assim, olha, como é que eu vou fazer uma produção nacional de um veículo elétrico, sendo que o importado vem com imposto zero de fora? Então, acho que a gente vai explorar isso aqui bastante nesse episódio, mas acho que, para começo de conversa, eu coloco dessa forma, né? As montadoras querem produzir veículos elétricos aqui e estão preparando o terreno para tal, e o veículo importado elétrico a imposto zero passa a ser um empecilho. Perfeito. A gente acompanhou a coletiva de imprensa da Anfávia, né? Sim. E o presidente da Anfávia, o Márcio de Lima Leite, trouxe esse discurso do não é bem assim, né? De tentar esclarecer o que está acontecendo é que a gente precisa de uma programação para esse imposto deixar de ser zero ali na frente. A gente precisa ter essa agenda até para definir investimentos, porque se isso tiver assim para sempre o imposto vai ser zero, é difícil até pleitear. Tem aí um aspecto. Mas, em paralelo, acho que o que é curioso e chama muita atenção é que tem outros movimentos acontecendo. E aí a gente tem a questão de uma mudança muito importante, que é no programa de etiquetagem veicular do Inmetro, que colocou uma nova regra para calcular a autonomia dos veículos elétricos e híbridos, né? Então, eles vão medir a autonomia no laboratório e o número divulgado vai ser sempre 30% menor do que o aferido no laboratório. E aí alega-se que por questões de, claro, a gente na rua não é uma condição ideal como no laboratório e tudo mais, mas isso também tem um efeito importante no mercado, né? Celesta, qual análise você pode fazer de como o consumidor começa a receber essas informações, assim? Sim, como disse uma atriz há alguns anos, né, em um processo político, na cabeça do consumidor, ele abrindo aspas para ele fala, eu tenho medo. Sim. Porque hoje a gente tem, se a gente puxar, né, o Bruno levantou um ponto muito, muito legal quanto a essa diversidade de veículos elétricos que a gente tem hoje, eletrificados no país. De acordo com a BVE, inclusive, 49 mil foram emplacados no ano passado, né, que foi, desde a série histórica, foi o recorde deles, aí, alta de mais de 40% com relação a 2021. A frota já passou dos 100 mil. E por que isso acontece? Além, evidentemente, da alíquota zero, né? O cara, ele pega lá a calculadora, a gente sabe muito bem, né? Todos nós aqui sabemos que você vai comprar um carro, comprar alguma coisa, você pega a sua calculadora lá e... vale mais a pena, porque lá no final eu vou gastar menos por conta do preço, né, da gasolina, do etanol, enfim, eu tenho mais autonomia, eu rodo mais. Então, na cabeça do consumidor, isso é muito, muito perigoso, né? E como você vende, como um departamento de marketing, ele vende um produto no qual ele está calcado principalmente nesses pilares de tecnologia, né, tecnologias embarcadas e de autonomia, sendo que agora você tem números distintos aí, números inferiores
que são divulgados pelo Inmetro. É um desafio muito grande, principalmente para as marcas que estão apostando forte em veículos elétricos, né? Como as chinesas, né? Great Wall, BYD e outras montadoras também que querem trabalhar nessa seara da eletrificação, né? Sim, até outras importadoras, né, que Exato. são bem pioneiras nesse movimento, tipo a Volvo, Exato. que tem defendido tanto, construído sua imagem de marca com base na Com eletrificação. um portfólio hoje 100% eletrificado, né? Sim, super pioneira. E aí é curioso, até nas discussões, a própria Anfávia divulgou uma nota no momento que aconteceu essa mudança na medição da autonomia, na verdade, na divulgação da autonomia dos carros eletrificados, e a Anfávia defendeu esse aspecto, né, que tem a realidade de condução é diferente do laboratório e que também existe esse pênalti, existe para carros a combustão, né? Os modelos a combustão têm um número 28% pior na divulgação do que aquele medido no laboratório. Mas tem esse aspecto que você trouxe, Celesta, que a tecnologia dos carros elétricos e híbridos ainda é muito nova. Então, esse ponto é muito sensível para o consumidor, né? Essa questão da autonomia, porque, no fundo, todo mundo tem ansiedade da bateria. Você tem o FOMO, né? Porque, poxa, Sim. você compra... Todos nós já testamos carros elétricos aqui, assim, é sempre um temor. Eu fiz até pro pessoal... Fiz uma loucura certa vez. Eu peguei um veículo de uma marca e saí de Belo Horizonte, onde eu morava à época, e fui para Macaé, no interior do estado do Rio. Uma viagem que duraria ali média, né? Eu tenho um pé levemente pesado. Uma viagem que duraria Leve, ali mas pesado. Leve, porém pesado. Duraria cerca de 7 horas e meia, mais ou menos 7 horas e meia. Assim, eu fiz praticamente um dia, porque você tem, né, o corredor, né, um corredor de pontos de recarga, mas ainda muito incipiente. Você chega para fazer a recarga, tá desarmado, aí você tem que colocar lá na tomadinha 110, 120. Sim. Então você tem aquele FOMO, você fica olhando o tempo todo, poxa vida, tá 100, 90, 80... onde eu vou recarregar? Então, o consumidor, isso antes, o cara vai chegar ao showroom, ele já vai perguntar para o vendedor assim, tá, mas qual é a autonomia desse carro, pelo amor de Deus, porque, sei lá, eu moro em São Paulo, mas ocasionalmente eu visito meus familiares em Santos, né, que fica cerca de 90 quilômetros daqui. Aí o vendedor vira, de acordo com o Inmetro, 100 e pouquinho. Pô, o cara já... Sim, fica com desesperado. certeza. No começo aqui do episódio eu falei sobre o cerco aos elétricos. Eu acho que a palavra cerco, ela cabe pela seguinte razão, né? Agora citando a autonomia que vocês levantaram a bola, né? O argumento das montadoras nesse momento ele é muito bom. De que, de fato, as condições... De você balizar, né? As condições em que são feitos os testes em laboratório está muito longe da aplicação real. Sim. Isso é um argumento muito bom. Só que é o seguinte, por que agora? Sim. Esse Né? é um ótimo ponto. Por que acontece agora? Sendo que, como o Celesta bem falou, a autonomia, no contexto da operação comercial envolvendo veículos elétricos, ela é o principal diferencial para o consumidor. Você vende um carro elétrico para alguém por quê? Por causa da autonomia. Uhum. A autonomia que define a venda, né? Por exemplo, diferentemente do carro térmico, que você tem outros atributos, ele tem um design assim assado, tem a cor não sei o quê, potência de motor e tal. No contexto da venda de um veículo elétrico para um consumidor final, o primeiro item é autonomia e ponto final. Então, assim, por que isso agora e por que autonomia? Por isso que eu acho que é interessante a gente falar, por esse ponto de vista, do cerco aos modelos elétricos como eles são hoje, né? E como eu falei, eu acho que é o seguinte, está ficando mais próxima a produção desses modelos aqui, e como as montadoras gostam de falar que elas gostam muito de previsibilidade, elas estão enxergando que isso se aproxima e já estão preparando o terreno. Sim. Esse veículo ele não pode
chegaram ao Brasil. E é bom falar que são veículos que elas mesmas produzem, né? Sim. Só que em outros lugares. Então, para justificar uma produção nacional, a alíquota zero, né, o imposto de importação zerado como se encontra hoje, ele inviabiliza isso, né? Você tem que trabalhar com um certo protecionismo, né? Sim, de leve, né? E de novo essa palavra, né? Essa palavra dá um arrepio. Essa palavra antiga, dá um arrepio. E é curioso, eu amei que você trouxe esse aspecto da previsibilidade que a gente ouve qualquer executivo, qualquer fabricante de veículos falar, porque quando a gente olha para essa questão da mudança da regra da autonomia, não teve nenhuma, né? Porque não teve uma conversa, um diálogo amplo com a participação da indústria, com diferentes elos para definir, ok, a gente vai passar a medir, divulgar a autonomia dos elétricos de outra forma a partir, sei lá, de 2024. Então, até lá, a gente precisa medir assim, divulgar assim. A própria AEA, que representa os engenheiros automotivos e normalmente é consultada para esse tipo, é uma consultoria técnica. Sim. Até para o governo, não foi surpreendida completamente a ABVE, Associação do Veículo Elétrico. A ABVE, o presidente da ABVE chegou a fazer uma publicação, né, numa das suas redes sociais, realmente... não vou usar repudiando porque é muito forte, mas ele deixou bem claro que ele foi pego de surpresa. Eles foram pegos de surpresa, eles queriam ter sido consultados, né, Bruno? Sim, inclusive nessa postagem que você citou, o presidente da Associação dos Veículos Elétricos, ele falou que a normativa, né, se eu posso colocar dessa forma, foi construída entre o governo e a Anfávia, que é a associação que representa as montadoras. Então, assim, ele levanta também uma bola de que, olha, tem alguma coisa sendo orquestrada aí. E isso de alguma forma valida que essa tese de que existe um cerco no momento a esse tipo de veículo, né? Sim. E essa questão da EA é muito importante. Eu estive lá na semana passada num evento que teve, onde foi apresentado o novo presidente, e lá ele falou que em nenhum momento a associação foi consultada a respeito disso. E como a Gi falou... até para quem está nos ouvindo e assistindo agora e não tem familiaridade com o assunto, em todas as vezes em que se precisou fazer algum tipo de política pública envolvendo o setor automotivo, o governo utilizou o respaldo técnico da AEA e também de outras associações ligadas ao setor, né, ligadas à engenharia, etc. E dessa vez não aconteceu isso. Então, quando todo mundo é pego de surpresa... e geralmente interlocutores que são historicamente importantes dentro da construção de políticas públicas veiculares no Brasil, algo há. Sim, e tem esse aspecto, né? Se de fato foi uma articulação entre governo e Anfávia, que representa os fabricantes de veículos, aí a Anfávia ofereceu para o resto do ecossistema uma coisa que ela odeia receber, que é a falta de previsibilidade, né? Que é a imposição de uma nova regra de forma repentina. Então, isso de fato é uma questão aí esquisita a se pensar, né? Assim, se de alguma forma foi bom, na verdade, assim, é o argumento que eles utilizam, né? Que, olha, a gente, na verdade, ajustou a autonomia para o mundo real. Ok, isso é benéfico? É benéfico. O consumidor agora, ele, de fato, ele sabe que aquele valor que está ali na etiqueta do vidro do veículo elétrico relacionado à autonomia é o mais próximo da realidade. Sim. Só que para quem vende isso é um baque tremendo. Uhum. Sim. Porque se antes ele vendia bastante, vou pegar um exemplo aqui, um veículo que porventura oferece 600 km de autonomia, como a gente sabe que tem. Sim. De repente isso vira o quê? 400, 300? Quem já comprou esse carro? O que pode acontecer? Será que vai ter uma avalanche aí de reclamações? Porque, olha, eu comprei esse carro só porque ele me dava 600 km de autonomia. Agora ele me dá 300. O que eu faço? E até porque assim, a percepção do dono de carro de veículo elétrico é muito interessante, porque ele vê que na prática não é bem assim, né? Então realmente justifica-se essa calibragem. Só que aí voltamos à questão da ponta, na hora da compra. Porque quando o cara já está com carro elétrico, depende-se muito do uso da força aplicada ali no pedal de aceleração, do pedal do acelerador,
Se o cara tiver um pé um pouco mais pesado, ele vai ter menos autonomia. Dependendo das condições da via, ele também perde autonomia, né? Imperfeições do solo acabam prejudicando nesse quesito. Outro aspecto que prejudica, principalmente aqui no nosso país, que é um país tropical, é a temperatura, né? Tava até brincando que, poxa, tá um calor tremendo aqui em São Paulo, mas isso também é um fator que também contribui. Então, tudo bem, é justo, né? Mas faltou realmente esse diálogo com essas figuras importantes dessa seara para que a gente chegasse em um acordo. Poxa, vamos fazer isso com planejamento, vamos fazer isso a partir de quando, né? Não de supetão, né? Sim. Pode falar. É bom a gente lembrar também que isso a gente está falando no universo dos automóveis, né? No contexto dos veículos pesados, essa discussão já está rolando há algum tempo já. Eu lembro que no ano passado na Fenatran e até na Latibus, que é a feira de ônibus, né? Muitos interlocutores da indústria reclamando das empresas que estão trazendo modelos elétricos pesados, né? Para cá para o Brasil. E a reclamação era praticamente a mesma de todos eles. Olha, a gente tem fábrica aqui, a gente paga imposto aqui, tem todo o custo Brasil, e todos os entraves logísticos, etc. A gente produz um modelo elétrico para chegar, vou usar aqui o termo chinês, e traz um modelo equivalente com imposto zero. Aí o papo era meio que assim, olha, a gente não tem nada contra esse pessoal, só que eles têm que ter a gente tem que competir com eles na mesma pé de igualdade ali. Hoje o cenário que existe hoje ele não é benéfico para quem mantém produção no Brasil, porque a gente tem custos que esse pessoal que está importando não tem. E agora, em 2023, o que está acontecendo é o seguinte, esse mesmo discurso está sendo adotado por quem produz automóveis, né? E então, mais uma vez, está sendo preparado todo um terreno, pelo menos no campo do discurso, para que em algum momento o poder público enxergue que, bom, já que as montadoras vão produzir componentes ou modelos híbridos, né, elétricos aqui no Brasil, então vamos ouvir o que elas têm a dizer. Sim. Um ponto, você trouxe aí um assunto essencial para a nossa conversa, né? Um aspecto essencial para a nossa conversa, que é essa sensação de déjà vu que a gente está tendo, né? Pois é. Porque já tem essa conversa um pouco mais madura no caso de veículos comerciais e... Segundo, porque já vivemos assim isso um pouco tecnologicamente em um patamar muito diferente, mas lá por 2011, 2012, né, Celeste? Se a gente pegar, se o nosso ouvinte ou quem está nos assistindo pegar 2 edições do Radar atrás, a gente falou sobre isso. Essa sensação de déjà vu é muito clara, porque o Super IPI veio, né? Se tinha importadoras praticando ali preços muito agressivos, incomodando, vendendo muito bem. Quem que era o inimigo da época? Vamos lembrar. Vamos citar nomes. Vamos lembrar. Vamos citar nomes. A exceção da sul-coreana a Kia, nós tínhamos quem? As montadoras chinesas, as importadoras chinesas, que estavam trazendo Jaque, Chery, que estavam trazendo produtos a preços muito competitivos e para o mercado brasileiro muito completos, né? Porque se a gente pegar, tudo bem que hoje, né, os veículos mais baratos zero do mercado também não tem absolutamente nada na lista de equipamentos, né? Parece que a gente está em 2011 apesar do preço, né? Apesar do preço. A gente está em 2011, à exceção do preço. Mas naquela época você pegava os veículos de entrada, eles não tinham uma lista de equipamentos que sequer chegava perto do que aqueles caras, que os caras prometiam, o equivalente ao importado, e se tinha veículos ali, tudo bem. Conforme a gente falou também na edição antiga do Radar, qualidade de construção é debatível. Mas para você vender para o cliente um carro completo a um preço muito em conta, poxa... E olha que nem estamos falando de ABS, de câmbio automático, estamos falando de vidro elétrico. Vidro elétrico, ar-condicionado. Aquela sensação do consumidor dentro do habitáculo, assim, né? Um pouquinho melhor do que você ficar lá subindo um vidro
na manivela e tudo mais, né? Isso. Mas aí, cortando para 2023, o cenário inimigo, parte 2, o inimigo é o mesmo, né? Pelo menos tem a mesma origem, né? Tem a mesma origem. Não é mais a Jaque. Talvez a Chery, agora a Caoa Chery, tenha lá sua participação, mas são as marcas chinesas que, como bem disse o Celesta, nós aprofundamos muito numa edição anterior do Radar, a GWM, a Great Wall e a BYD, que estão começando, a BYD já começou com uma estratégia de importação de automóveis, também com uma participação em ônibus, a BYD, e a GWM já comprometida com uma fábrica em Iracemápolis, que comprou da Mercedes-Benz, mas vai começar com uma operação de importação de veículos híbridos ainda em 2023. E aí fica muito essa sensação, né, de estar vivendo novamente uma movimentação do mercado. Nesse caso, essas empresas não vêm com uma pegada tão grande de volume, mas vem com essa promessa de subir um pouco o sarrafo tecnológico, de seremos fabricantes ou vendedoras de veículos elétricos no Brasil. E para ganhar no ticket médio, né? Sim, exatamente, né? Com outro posicionamento, outra realidade, mas de fato trazem esse abalo no mercado e de novo a gente vê essa movimentação da Anfávia para fazer alguma coisa em busca de competir em pé de igualdade, mas aí também, como a gente está fazendo aqui, é questionável. Talvez não seja exatamente a hora, né? A gente vinha falando até de autonomia e tem esse ponto, né? É muita coincidência vir nesse momento em que tem outras marcas defendendo a eletrificação com tanto afinco. E até em um momento em que os carros elétricos importados que são vendidos aqui começam a ganhar muita autonomia, né? A gente sai daquele patamar de até 200 quilômetros, que há poucos anos a gente via, para ter 300, 400 quilômetros, 500, assim, uma oferta quase no mesmo nível de um motor a combustão, né? De carros a combustão. Assim, e o que acontece também é o seguinte, como a gente relembrou aqui do Inovar Alto, em todo momento da evolução tecnológica, ou pelo menos quando houve uma evolução tecnológica importante no Brasil, houve uma discussão nesse nível e com esses mesmos modus operandi, vou colocar dessa forma, né? Neste momento, o mundo passa por uma transição energética importante, que os mercados desenvolvidos já têm data para abolir veículo a combustão circulando nas cidades. Isso muda muita coisa. Por quê? Porque as montadoras vão ter que passar a fabricar apenas esses modelos elétricos. Aqui no Brasil e nos mercados subdesenvolvidos como um todo, nos mercados emergentes. Vamos falar bonito aqui, politicamente correto. Isso, emergentes. Isso ainda vai demorar um pouco e como consequência, isso vai dar uma certa sobrevida ao motor térmico e também uma sobrevida, na verdade nem uma sobrevida, seria um tempo, um fôlego para que a indústria local aqui na região possa se adequar a produzir veículos elétricos, né? Que a gente sabe que é uma coisa que é completamente diferente da montagem de modelos térmicos, né? Então, nesse momento de disrupção, nesse momento de grande transformação, a indústria historicamente criou um certo cenário nesse sentido. Olha, o que a gente pode ganhar com isso, né? Ou o que a gente tem que brigar para acontecer, para viabilizar da melhor maneira possível o investimento dessa monta, que é o que estão se falando aí de casa de trilhão em não sei quantos anos, para transformar todo o parque industrial no Brasil numa base produtiva de veículos elétricos, né? Então chegou o momento do cálculo. Bom, para a gente manter a produção local no Brasil de um modelo eletrificado, o valor é X. Para chegar nesse valor, o que a gente precisa fazer? Uma das coisas é sentar com o poder público e conversar. A gente já viu isso acontecer e está vendo acontecer agora. Então, claro, tem todos os argumentos. A gente não pode ficar fora do jogo global. Se a gente ficar só importando, o Brasil vai ter um parque produtivo envelhecido, ultrapassado. Então a gente tem que favorecer a produção local, a gente tem que dar condições. Tudo bem, isso daí são coisas que de fato estão acontecendo. Mas a gente tem que lembrar sempre que são argumentos utilizados
para se negociar melhor com o poder público. Sim. E aí, como a gente já viu em outros momentos, aí entra a questão de modelo fiscal. Exatamente. Que aí a gente volta lá atrás, porque, por exemplo, lá em 2000, idos de 2011, 2012, se eu não me engano, a Selic fechou a 11%. Hoje a Selic está a 13,75, definida na reunião do Copom, né, na última reunião do Copom. E aí entra a Anfávia, né, apontando essa falta de crédito como um empecilho, né, como uma barreira, né, a venda de carro zero aqui no país. Né? Sim. Então, algo similar aconteceu naquela época também. Além da alíquota, né, a alíquota zero, né, que havia essa luta para que, não, peraí, vamos rediscutir isso. Havia também essa discussão por outro lado, não, peraí, também, mas a Selic é um entrave, vamos rediscutir a Selic, e se não me engano, de 11 a Selic baixou para 8, alguma coisa, logo em 2012, né? Então esse é um ponto bem interessante também nessa discussão. O modus, como eu falei, é o MOD, É o modus operandi, assim. Por exemplo, a gente está falando de Stellantis e Volkswagen, que são grandes players do mercado, né? Eles já estão falando há algum tempo já, vamos produzir veículos híbridos num primeiro momento, até chegar numa eletrificação pura, numa oferta 100% eletrificada mais para frente, porque o Brasil não tem condições de fazer isso agora. Ok, isso é factível? É factível. Só que assim, para viabilizar o investimento e não ir para o México, não ir para outro lugar, etc., eles começam a falar, olha, a gente precisa sentar com o governo para ver como é que a gente viabiliza isso. Onde é que eu posso ganhar? Onde é que eu posso pagar menos? Onde que eu posso ter uma certa vantagem? Entendeu? Então, assim, nesse momento que precede os grandes investimentos, a maioria dos ciclos de investimentos estão terminando agora, então vai vir os próximos, nessas horas que o pessoal senta para fazer a conta e quando você senta para fazer a conta, você quer pagar menos. Exato. E aí, com certeza. E dessa vez, o curioso assim, é que o governo, ele tá do lado da Anfávia. Ele tá junto com a Anfávia. Entretanto, se a gente pegar quem é o presidente do Banco Central hoje, é o Roberto Campos Neto, que é uma indicação da administração anterior. Sim. Então há uma pressão absurda em cima desse nome, né, do Roberto Campos Neto à frente do BC, e uma pressão absurda para que ele, aí num linguajar bem popular mesmo, como é que é essa questão da Selic aí? Vamos resolver isso aí na próxima reunião do Copom? Vamos destravar isso aí quando? Porque sua batata tá assando, meu colega. Precisa vender mais, né? Precisamos vender mais. E agora, como é uma nova administração, né, antes a Anfávia estava alinhada também à antiga administração. Não foi tão ouvida, mas estava. Agora tá falando, ele tá cantando no pé do ouvido e tá dando certo, né? Mas esse aspecto também do relacionamento da Anfávia com a atual administração, acho que é isso, né? Por tradição, os governos petistas têm esse foco maior em industrialização e aí a indústria automotiva, em particular, tem uma porta muito aberta, né? E nesse caso parece que voltou com tudo, né? Estamos em fevereiro, parece que essa porta já começou assim como um portal, uma coisa assim, e o diálogo vem fluindo, que, claro, é positivo e tudo mais, mas tem essas ressalvas, né? De ter certeza que agora está inclusa nessa conversa o que a gente tem chamado... Desculpa, gente. O que a gente tem chamado aqui de ecossistema, né? Sim. Que é a estrutura da cadeia automotiva e da mobilidade mudou muito nos últimos anos. Quando a gente pensa até em relação ao governo petista anterior. E aí, o diálogo segue sendo só com a Anfávia, né? A gente vê a BVE ganhando representatividade, outras vozes que precisam ser ouvidas nesse momento. Sim. E agora o Banco Central ele tem certa autonomia também, né? Porque desde 2021 você não pode, né? Trocou a administração, você não pode indicar um novo presidente, né? Há autonomia, né? Então, como é que
como você fazer isso com uma figura mais... que demonstra mais austeridade, né, à frente da instituição, né? Tá, é de comum acordo que a batata do Campos Neto está assando, mas ele tem autonomia. Sim. Então isso é inegável. Então abre-se também essa outra porta, né? Porque antigamente você discutia isso com o governo resolvia com algumas mudanças ali em cargos de alto patamar ali, né? Sarrafo lá no alto, tudo bem, a gente troca e a gente resolve. Agora a coisa fica um pouco mais complicada também, né? Dentro desse emaranhado aí, né? Sim. Olha, eu não sei se a gente respondeu mais ou deixou novas questões. Tô um pouco assim. Eu acho que, resumindo, mais uma vez as montadoras convidam o governo a dividir a conta. Eu acho que isso já aconteceu, está acontecendo de novo, era esperado, porque a gente vê alguns indícios disso assim, acontecendo, né? Um primeiro deles é o seguinte: historicamente, de novo essa palavra, né? Historicamente, a indústria automotiva sempre teve muita relevância por causa da quantidade de empregos, de vagas que ela proporciona. Já foi muito mais, mas hoje ainda tem um patamar relevante de emprego. Quando um líder, uma grande voz do setor, cita emprego num discurso, é porque, assim, olha, é bom você conversar comigo porque é importante para o país. E a gente viu isso acontecer agora na coletiva da Anfávia. O presidente da Anfávia, respondendo uma pergunta sobre essa questão do imposto de importação e de competitividade, etc., ele falou: nós somos um setor que emprega 1.200.000 pessoas. Isso é uma mensagem para o poder público. Sempre é. Sempre é. Então, e por isso que eu falo, eles estão convidando o governo a dividir uma conta que é alta. E é importante se dizer aqui, tá? Não estou defendendo A nem B, mas é importante dizer que o crescimento industrial está sempre atrelado a uma política pública. Isso, com certeza. Isso é inegável. Mas assim, é bom que a gente, nesse emaranhado de argumentos que cada um está utilizando para defender a sua tese, é importante a gente deixar claro o que de fato está sendo discutido e quais as cartas que estão sendo colocadas na mesa, né? Então, assim, quando um interlocutor fala: olha, a gente tem muito emprego, é bom o governo tentar ouvir o que a gente está falando, porque pode ser que esse número diminua. E isso, né, não é bom para o país e não é bom politicamente para quem está na gestão pública, né? Uma outra questão também é essa que fala-se muito no Brasil perder um bonde internacional. Porque se na Europa ou nos Estados Unidos as fábricas estão convertendo suas linhas para produzir veículos elétricos, isso não quer dizer que isso tem que acontecer aqui, como se está falando. Porque do jeito que a gente escuta, dá a entender que assim, nossa, a gente precisa urgente, né, criar todo um arcabouço, mudar tudo. Joga fora. Porque a América do Sul é uma outra coisa, outro organismo. Porque a gente vai produzir veículo elétrico para exportar. Não era assim com o térmico e não será também com elétrico. É só a gente ver o que acontece na China em termos de subsídio e o nível de desenvolvimento que está lá. Esse bonde a gente perdeu. Talvez não perdeu, a gente não quis pegar ele. Não pelo menos no primeiro momento, né? No primeiro momento a gente acabou optando por uma tecnologia, né? Vamos no flex, né? Funciona e a gente perder esse bonde, não, né? Sim, mas eu digo pelo tempo mesmo, que esses países já estão sendo incentivados a eletrificar suas frotas e, consequentemente, de se criar um parque industrial. P&D, que aqui não tem acontecido. Já tem anos, né? Então, assim, é bom a gente deixar claro, porque daí o pessoal fala que a gente não pode perder o bonde global, como se a gente fosse se transformar num grande exportador de veículos elétricos. Não é bem assim. A pensar. Mas, Brunão, vou te interromper aí, porque eu acho que esse é outro radar, hein? Pode ser. A gente falar um pouco mais sobre isso, só pra gente, assim, não embolar mais nossas ideias e comentários e análises que nós trouxemos aqui, mas essa questão do posicionamento do Brasil em relação aos elétricos, aí eu acho que
é uma questão mais ampla. E não só em relação a esse aspecto circunstancial que a gente está tratando, mas fica a promessa de um radar futuro sobre isso. Só deixa eu dar só mais um pequeno pitaco, já até puxando um gancho para o próximo. Essa questão assim, precisa mudar muita coisa no parque industrial brasileiro por causa dos elétricos. Isso vai acontecer com mais tempo, a gente vai passar por toda uma transição. Só que, de fato, investimentos novos terão que ser feitos, porque tem que trazer fornecedor novo, porque são outros componentes que não são componentes que são compatíveis com motores térmicos. Então, tem gente nova que é preciso chegar. Como esses caras vão chegar, estão, digamos assim, eles veem o Brasil como um lugar atrativo para manter uma operação. Isso a gente está falando de empresa que faz motor elétrico, empresa que faz eletrônico. Então, assim, tudo isso na tarifa, na comanda do jantar, são itens que estão sendo contabilizados. Olha, a montadora vira e fala assim, olha, a gente não vai produzir elétrico no mundo inteiro e no Brasil ficar fazendo térmico. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, a gente vai precisar... vamos começar com os híbridos, porque lá não dá tempo... A gente está colocando todos os nossos recursos aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, não vai sobrar para colocar lá também. Então, vamos tentar fazer isso com mais tempo. Vamos fazer isso? Vamos. Então, beleza, vamos fazer isso. Tem que mudar a fábrica? Tem que mudar a fábrica. Então, o valor é X. Vamos convencer aquelas 10 empresas que não têm operação lá e precisa estar lá? Tem. Isso daqui já é um outro Y, é outro valor e tal. Então, essa conta ela está grande, ela está sendo oferecida para o governo para ele tentar, de alguma forma... pagar uma parte, como isso já aconteceu outras vezes, só que a gente, como eu falei aqui, a gente tem a gente tem que ter em mente que os argumentos que estão sendo colocados são argumentos de defesa de tese, não são argumentos que vão colocar ou vão posicionar o Brasil como um grande player é o país que vai produzir veículo elétrico para exportar para o mundo inteiro, etc. Não é bem por aí. Não é por aí. Tem muito a ser definido sobre o papel que a gente quer nesse jogo todo, né? Só para dar mas aí uma questão minha, assim, diz a GM que paga essa comandinha toda, né? Paga direto, né? Passa na fila VIP, na salinha VIP, já entra, toma um esquinho. Eu, particularmente, duvido muito que a GM faça isso. Sim, com a promessa de eletrificar e ir direto para o elétrico puro. Exato, né? Direto para o elétrico puro. Você acha que eles vão voltar atrás? Porque o que aí é achismo. Eu acho que eles vão voltar atrás. Ou voltam atrás, ou esperam muito para ir para elétrico puro, que dá na mesma, né? Aí você só... Ok, você não investiu no intermediário, mas você demorou do mesmo jeito. Todo mundo foi para o intermediário, você continua ali trabalhando, né, com o que você tem, com o seu pãozinho, né, que vende bem, pão quentinho toda hora, e aí você faz a transição direto para os puramente elétricos. Mas se todos os amigos estiverem vendendo híbrido, só você não. Pois é, exatamente. O que você faz? E se o híbrido virar o pão quentinho, né? Olha aí. Muito bom. É o teorema de Toshine, né? Exatamente. Crocante porque vende muito ou vende muito porque é crocante, né? Exato. Vamos aguardar aí e fica o gancho para um próximo radar sobre veículos, o caminho do Brasil para a eletrificação. Mas muito bem, gente, está servido aqui o nosso pão quentinho, nosso radar de 1 ano, radar festivo, pão doce, quentinho, um bolinho. Obrigada, tem sido muito legal estar aqui com vocês ao longo desse ano, com a nossa audiência maravilhosa. Brunão, valeu, né? Mais um. Valeu, Gi, mais um. 20º episódio, primeiro ano do Radar. Espero que venham mais episódios, mais meses. Enfim, que a gente chegue até o ano que vem também, comemorando o 2º ano do Radar. Mando um abraço a você, ao Marco Celestino, ao Luiz Prado, né? Acho que é bom a gente também dar um salve pro pessoal daqui da equipe técnica, pro Marcos Ambroselli. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Celesta, obrigada. Obrigado mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui ao lado, dos bacharéis. Fico muito feliz aí por estar participando dessa edição especialíssima de 1 ano do Radar. Mandando um abraço aí pra galera da técnica também, pro Marcos Ambroselli, pro Luiz Prado, que dão essa força pra gente.
E vamos lá, né? Mais um aninho daqui a pouco, né? Exato. Vamos Rumo pra ao mais segundo ano. Rumo ao segundo. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada a você que nos escuta, nos assiste. A todos os programas, ou especialmente, está começando agora, tem aí um banquinho de programas, uma gaveta boa aí para vocês se atualizarem. E fiquem com a gente para as próximas edições do Radar. Um abraço. Oh, oh, oh.